No livro Mantras de Vida, de Loester, psicografado por João Nunes Maia, diz assim: penso muito no amor em todos os dias da minha existência. Livro dos Espíritos, a questão número 501. Por que a ação dos espíritos sobre a nossa existência é oculta e por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Se lhes fosse dado contar sempre com a ação deles, não trabalhariam por si mesmos e seu espírito não progrediria. Para que este possa se adiantar, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como a criança, a quem não consentem que ande sozinha. A ação dos espíritos que os querem bem é sempre regulada de maneira que não os tolha o livre-arbítrio, porque se não tivessem responsabilidade, não avançariam na senda que há de conduzi-los a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, que de tempos em tempos lhe brada, advertindo-o do perigo. No Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem chama-se Preces Inteligíveis. Então começa com uma citação de Paulo, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículos 11, 14, 16 e 17. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvas a Deus apenas de coração, como é que um homem, do número daqueles que só entendem a sua própria língua, responderá amém no fim de sua ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizem? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, porque o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia, e desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmo por obediência aos usos, pelos que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes, e em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo, é rebaixá-lo. Em Parnaso de Além-Túmulo, a poesia é de Augusto dos Anjos, Homem da Terra. Na sombra abjeta e espessa das estradas, vive o homem da terra adormecido, no horrendo pesadelo de um vencido entre milhões de células cansadas. Prantos sinistros, loucas gargalhadas, pavorosos esgares de gemido, e lá vai o fantasma embrutecido pelas sombras de lôbregas jornadas.
Homem da terra, trágico segredo de miséria, de horror, de ânsia e de medo, feito à noite de enigma profundo. Anjo da sombra, mísero e perverso, és o sentenciado do universo na grade organogênica do mundo.